artista plástico, pintor, curador e pesquisador das artes visuais. Então, respondendo à questão as questões que me foram indagadas, eu fiz um compilado de todas as questões que talvez caibam, né, nesse pequeno espaço de tempo. A arte, para mim, ela começa, né, desde muito cedo. Eu sempre adorei desenhar e depois pintar. E esse começar cedo tem a ver também com uma das imposições, né, principalmente da pintura, dos modelos. Meu pai era um pintor e nos anos 70 era meio comum, né, entre os pintores pintar uma espécie de realismo das favelas, dos casarios antigos. E ele era um pintor desses temas. E ele me ensinou a pintar esses temas, com aquela luz, né? Um céu, nuvens e pessoas sentadas de frente, costas, enfim. Foi um modelo que me foi imposto no meu próprio manusear, né, do material pictórico, no caso era tinta a óleo. Que era interessante, por um lado, porque a gente mesmo produzia a nossa tinta a óleo. Aquela tinta manual, aberta, né, cujas moléculas estão bem separadas. Era muito interessante esse processo de fazer a tinta. E depois a tinta, né, que virava um certo arranjo, né, de composições e perspectivas, enfim. E eu, mais ou menos aos 16 anos, eu aprendi esse modelo e tinha toda aquela coisa, você tinha pintura e tinha a possibilidade de vender a pintura, enfim, tinha tudo isso, né, voltado aí para esse fazer, né, cujo modelo acabou me sendo imposto. Eu vim a depois estudar artes, né, na FAP, entre 88 e 92, e aquilo me deu uma abertura, né, para quem estava assim, sabia pintar dessa maneira, tinha essa perspectiva, né, com relação à pintura e à finalidade da pintura, e para onde vai a pintura, o que você pinta, né, e você fazendo determinados estilos, né, determinado estilo, você está dentro de uma certa escola de pintura. Então, todos esses modelos eram bastante, eu diria, já anacrônicos. Eles me vieram, né, enfim. Aí, como eu estava falando, na faculdade, a coisa deu um salto. E eu fiz também a minha revolução, digamos, moderna, com a tela, com a tela no chão, né? E tamanhos muito grandes, né? E gestual, né? E eu fazia tinta a óleo desse jeito, mas era uma tinta feita em cima da própria superfície. Era feito lá na hora a cor, né? Usava pó xadrez muitas vezes, né? E era uma coisa meio polockiana, eu diria, né? Que era enfim, era bacana e eu participava de salões. Eu lembro que na época eu participei do salão da Bienal de Santos, do Salão de Santo André, que eram os salões da época, né? Que eu era estudante e até hoje estão aí acontecendo, né? E eu acabei enveredando aí por um outro lado, outro pensamento paralelo, uma atividade também como professor, né? Eu sou formado pela FAP, em artes visuais, e isso me possibilitou exercer também a carreira de professor. Aí, falando um pouquinho desses territórios que vocês me perguntaram, eu acho que seria as pontes que você pode fazer, né, da sua atividade, no caso dessa minha experiência artística, né, com as outras áreas, né, do conhecimento, os outros territórios, os outros lugares, né. Então é bacana a gente estar dando certos saltos,
né, muitas vezes rizomáticos, né, de coisas até, digamos, inesperadas, né, para se fazer o entendimento dessa complexidade. E o território, eu sempre penso assim, numa espécie de nomadismo também, né? Digamos, uma não demarcação, né? Um espaço liso, né? Não um espaço estriado, um espaço liso, um espaço... Um exemplo que eu posso dar é o deserto, né? O deserto, se você fincar uma estaca, daqui a 2 horas aquela estaca sumiu ou está encoberta por um monte de areia que foi mudado pelo vento, um lugar onde você não pode, né, fincar ali o marco civilizatório, né? Você não pode botar pedra, botar a esfinge, você não pode colocar nada ali, né? Porque não tem como, assim como estar à deriva no mar também, um espaço bem liso, né? Que é puro, digamos, puro movimento, né? O movimento mesmo, até o movimento não tão visual, né? Porque tanto o deserto quanto o mar, o que importa é você estar enxergando bem de perto, né? Então, o que está acontecendo ali, né? Em cada passo que você dá, né? Enfim. Aí eu prefiro esse território nômade, esses deslocamentos, né? O nômade é aquele que nunca vai embora, né? Porque o nômade está sempre voltando, né? A certos pontos e compreende, né, um vasto território, né, um território que é um mapa, né, um mapa é essa talvez uma possibilidade mais interessante, né, pela carreira, pelo artista, né, ele estabeleceu seus próprios mapas, né, seus próprios caminhos, né, no sentido de uma pesquisa também ou no sentido de suas próprias intuições, né? Eu me encontro muito também respondendo essa questão, né? Entre a possibilidade de uma escuta de um lado assim super intuitivo, né, ultimamente, né, assim, deixando um pouco de ser aquela, de ter aquele superego, né, aquele controle, né, assim, a nos, digamos, tolher certas liberdades, né? Um ego, né, a nos, digamos, constranger, né, a ação no sentido assim da vida em geral e principalmente da arte, né? Eu mesmo tenho assim meus hiatos, né, na produção artística. Eu tenho uns momentos de uma reflexão, né, uma reflexão muito profunda, né, que ultimamente tem muito a ver com o que eu falo da intuição, justamente assim porque é um lado que eu tenho muito a desenvolver, né? Estou desenvolvendo, né, com as minhas pinturas, justamente são esses modelos da arte, né, essas codificações. E já há algum tempo, né, em 1912, onde eu fiz uma individual no MUBI, paisagem mínima e outras paisagens, eu venho com esse tema do horizonte, das nuvens, né, de uma estrutura da paisagem que ao mesmo tempo se dá de uma maneira bastante intuitiva, né, como se fossem resíduos mentais de certas experiências visuais, né, de elementos bastante simples, né, como nuvens, mares, caminhos. Gosto muito do pintor Pansetti, ele me serve como um modelo assim, principalmente com as cores, né? Os das cores das composições também. Me serve como uma referência muito que eu venho observando muito, né? E justamente porque eu acho ele parecido com esses códigos, né? Que eu falei do começo, né? Que muitas vezes não são, assim, vem através de um ponto de vista cultural, histórico mesmo, né? De a gente estar assimilando determinados tipos de pintura. Acho que o próprio Pansetti talvez não tenha fugido tanto disso. Por isso eu trabalho com os códigos, e um deles é a paisagem, né, como eu venho falando, só que ela se dá de uma maneira assim, onde o dado gestual ele meio que está na frente assim do que eu estou efetivamente enxergando como uma imagem mental que está sendo produzida, né? A mão vai na frente e vai meio que determinando, né, como que está ficando, né, a aparência daquela nuvem, a aparência daquela vegetação,
a aparência daquele chão de terra ou daquele mar, né? Então a mão ela diz muito, né? Eu gosto um pouco dessa coisa meio cega, né? Porque o olho ele tende a uma certa perfeição, né? Ele vê, né, a maneira ótica de ver, né? E se a gente transportar isso para a tela e submeter a mão, para mim é uma coisa muito complicada, né? Então eu deixo ela bem solta, deixo a coisa bem simples, uma linha do horizonte, né, uma parte de cima, uma parte de baixo, às vezes eu faço em 3 planos. Algumas vezes uso a diagonal, mas a diagonal assim para mim é uma questão assim muito ligada, né? As questões que vêm lá de trás, né, do espaço renascentista, da perspectiva. Enfim, eu evito um pouco a linha diagonal para evitar essa espécie de pequeno trompel, pequena janela, né? O espelho, né? Então, tirar um pouco essa coisa meio ótica e encarar a coisa meio chapada, bidimensional, né? Isso é uma coisa que eu trago aí de um certo percurso, né? Principalmente vamos dizer, uma arte assim que tem a ver com all over, né? Que tem a ver com uma simplificação das formas, né? Que tem a ver mais com tirar do que pôr, né? Aliás, esse processo do tirar, né, das formas e cores, né, digamos, puras, né, é um trabalho que eu vim desenvolvendo também um pouco antes das paisagens e muito assim próximo, né, assim das nossas tradições também, né, dos nossos concretismo, né, o concretismo e outros ismos, né, enfim, toda uma rica tradição que eu vinha trabalhando, né, com faixas com algumas cores, né, certas combinações inusitadas, né, era uma coisa que me interessava muito também, né, assim, digamos, uma coisa muito ligada à superfície, né, a descombinação ela não vai te trazer, né, um caráter assim mais lúdico, um caráter mais ótico, mais tonal, né, como se você fosse apresentar um efeito, né, eu queria apresentar um não efeito, né, assim, cores assim até descombinadas para não serem efeito e dessa maneira elas estarem ali na superfície da coisa, né? O problema está ali, né? Ele não fala mais de outra coisa a não ser aquele problema, né? Aí eu andei misturando várias cores, combinações bem inusitadas que fugiam um pouco a esse padrão, teoria das cores, né? Talvez tivesse até mais sei lá, uma outra lógica assim das cores, né? Enfim, mas sempre a mão guiando, né? E às vezes coisas que eu acho que eu vou acabar, né? Pô, acho que eu vou chegar e terminar e vai ter mais esse plano. Na hora que eu vou vendo ali, né, dentro das próprias errâncias, do percurso da pintura, as imagens que vão sendo criadas, eu vou já meio através das semelhanças que estão na mente, né? Vendo, pô, eu acho que está bom assim, eu vou deixar meio por aí. Você preserva quase um momento assim consciente, digamos, né, da tua própria mão ali trabalhando, né? Então eu acho bacana esses momentos e estou procurando construir imagens através desses momentos, né? Eu tento trabalhar desse jeito, né? Uma construção de imagens através de coisas que eu não estou vendo, digamos, né? São impulsos, latências que estão acontecendo, né? Que estão para além, digamos, de uma imagem, né? E aí entram, né, um certo poder das imagens mentais e sua própria relação com aquilo que a mão já está fazendo, né? Enfim, a mão obedece a certa, vou escolher essa cor, né? Coisas do cérebro, né? Mas o seu momento de atuação, né, ele é bem interessante, né? Eu mesmo sempre gostei muito, né? E ainda faço tamanhos médios e grandes, porque aí você já o pulso já começa a virar um braço, e isso também eu acho legal na formação da imagem, seja ela qual for, né? No meu caso são paisagens até, eu diria, é quase é tão esquematizado, né? Historicamente, dentro de uma pintura de gênero que eu acho que ele é quase um não termo hoje em dia, né? O interessante é que você até propõe uma imagem, digamos,
conceitualmente over, né? Algo do tipo, né? O lugar onde não existe uma espécie de arrojo, né? Ou uma espécie de mensagem, eu diria, né? O contexto dele é uma coisa tênue e sonhadora. E falando um pouco desses sonhos, gosto muito daquele sonho que é aquele sonho que pertence ao que se chama de um sono REM, que é um sono que na humanidade, né, a ocorrência do sono REM no ser humano, ela é um pouco maior do que em outros bichos, né, e a incidência do sono REM nos humanos é alta, e o sono REM é aquele sono que você meio que sonha, mas já vai acordar. Você até está sonhando ainda, né, mas é um sonho, o último sonho, não é aquele sonhão, né, pesadaço primeiro, é um sonho já que ele tem uma carga um pouco mais desperta, digamos, uma própria consciência de sonho. E é um momento muito criador, né? Foi nesse momento que eu acho que o homem começou a fabricar as primeiras ferramentas para resolver os seus problemas. Nesses momentos foram sonhadas, as soluções foram sonhadas. O primeiro bisonte pintado deve ter sido sonhado antes, deve ter vindo como imagem mental, né? Os xamãs estão aí, né, com os seus olhos cobertos para verem imagens mentais. Então, a ocorrência desses fenômenos são muito legais, eles são possíveis graças ao nosso sono REM. E os sonhos, falando qual é o meu sonho, é um sonho que se encaixa um pouco nessa quase consciência de um sonho, né? E se a gente lembrar, bacana, né? Mas muitas vezes a gente também não lembra, né? A gente não tem muito lembrança, e quando a gente lembra, se for estão aí como sinais para nos ajudarem. Eu não tenho muitas metas hoje, tenho feito exposições aqui no meu espaço, feito algumas curadorias, né, já trabalhei com alguns artistas e quero estar continuando a fazer isso, estou achando bem interessante, tem a ver com esses territórios, né? E estou gostando muito de estar fazendo isso. Gosto de escrever sobre artistas, né? Os meus artistas e amigos. E isso talvez esteja sendo uma meta. E essa pintura, eu falei, ela não é uma pintura que se arvoroça uma ideia, né, digamos, quase uma coisa meio um futuro, né? É uma atividade que vai sendo construída, né? E ele faz parte da vida, né? Nesse sentido, eu não tenho me cobrado muito, né? Eu tenho me cobrado de pintar, né? Mas eu não estou muitas metas, né? Fora agora as exposições eu vejo como coisas para continuar fazendo. Eu acompanhei alguma coisa agora de alguns artistas amigos no começo, né, dessa exposição que teve, o Vento, e vejo algumas publicações no Instagram, né, me parece que tem curadorias muito interessantes e muito contemporâneas, né, e são coisas assim para a gente estar vendo e estar refletindo, né, que nós hoje não vivemos mais, né, aquelas utopias da forma, né, muitas vezes a pintura ainda carrega, né, certos conceitos, né, muito ligados à arte pela arte, né, a certas tautologias ou expressividades, né? Tudo isso é interessante, mas seriam mais arranjos formais. E hoje em dia a arte ela vive de junção de territórios, né, que suplantam, né, uma ideia só de arranjo formal, né? Então isso é interessante. Eu vejo que tem muita coisa boa rolando por aí, né? E uma coisa que eu sempre falo, né, que está nas bienais e que está rolando, né, os artistas eles estão falando, estão do lado da verdade, né? Hoje em dia com tanta coisa ninguém sabe mais nada, né? Um caos midiático, aquela coisa toda. Justamente os que iludiam, né, que eram os artistas, faziam as aparências das coisas. Hoje em dia eles estão falando efetivamente verdades, né? Eles estão assim assumindo discursos que nunca foram feitos, né, através de fotografias, performances, textos,
pensamento. Então, isso é um momento interessante, né, para a arte. A gente vive mais um momento fora mercado, né? A gente não vive mais um momento eurocêntrico e nem norte-americano, né? Então, acho bacana essas curadorias pelo mundo e, e eu quero me inserir assim numa arte assim também, livre, num certo sentido, né? Que tem assim, que a energia emane dela mesma, né? Então, acho que está bem bacana assim todo esse movimento, assim, para mim é sempre um incentivo. Assim, Bienal para mim é fundamental. Isso para mim é muito importante, né? Que não são bem as definições, as coisas, né? São as cores, né? Eu sempre falo a questão da forma, da forma. Eu mais deformo do que formo. Assim, para mim traçar uma linha reta, eu já fico, puxa, já tem bastante coisa, né? Porque o meu partido é mais da deformação, não da formação. Extrair forças daquela forma que estão lá, né? Mas não estão representadas, elas estão lá, né? Não está representada, mas estão lá, sabe? É uma torção, luz é a mesma coisa, né? Tudo essas coisas que são legais para o olho, né? E mesmo que eu faça um arranjo informal, né? Que não é mais conceito, é contexto, que eu junte vários contextos, né? Rizomaticamente, para uma mensagem em vários contextos, o sentido de forma vai estar existindo de algum jeito, né? Mas ele hoje em dia não é a questão central, né? Assim, ainda para algumas pinturas. A pintura tenta escapar um pouco também digamos, armadilha formal, né? A gente vê isso nos artistas. Os artistas estão colocando seus bichos para fora, né? Tem grandes assim, pintores, pintoras, sabe? Tem um trabalho assim muito psicológico, muito legal, assim, que só em pinturas acontece isso, né? Que é aquele todo, né? Sabe? É aquela dimensão. É legal ver isso, né? Uma imagem com dimensão, seja ela pequenininha também, né? Assim, a grande pintura não tem tamanho, né? Mas ela tem, né? Ela é uma coisa, né? A pintura é uma coisa e ela tem, né? Tem uma certa dimensão, né? Ela tem, você olha o tempo que você quiser, se não quiser, você não olha, né? Ela tem um tempo que é dela e ela fica na dela, né? E você acaba gostando, né? Então isso é interessante para quem olha, né? Isso é um exercício legal, né? Sei lá, não vamos nem pensar, não é estética, tá? Não é só essa coisa estética, é mais fenomênico mesmo, vai. Mais o gosto do café do que a origem do café, né? E, então é algo assim que movimenta muito a gente, né? Falando em movimento, né? E meu movimento é esse, a discussão da coisa, né? Sabe, falar em movimento na pintura, enfim, sabe, o movimento em si, né? Comecei a falar meu discurso em determinação, então a gente já pressupõe movimento, né? Já não é mais aquele mundo das ideias, né? Que é um mundo meio parado, né? Um mundo platônico, né? Um mundo transcendental, né? Das ideias, do bom, belo, justo, né? Estético e moral. Não, aqui é uma coisa mais movimento, né? Ele tem muita ética, tem, lógico. Temos que fazer uma arte que tenha ética também, né? Que seja assim para a emancipação de todo mundo, né? Que seja uma coisa libertadora, né? E quando o artista se liberta, quando eu falo que eles botam os bichos para fora, estão fazendo um trabalho muito bom, né? Eu estou muito assim na decodificação de imagens, né? Então estou um pouco ainda nesse tema de paisagem, né? Nas questões do olhar, enfim, né? O horizonte, né? Tudo isso são temas, né? Assim, até muitas vezes já tradicionais, né? Em arte, mas que são interessantes se a gente consegue de repente colocar alguma força neles, né? E a pintura amiga serve para isso, né? Então é meio uma coisa assim meio de
pô, vamos fazer isso, sabe? Tem aquela decisão primeiro, vamos fazer isso, vamos deixar a mão na frente, né? A mão na frente do olho, mas uma decisão, né? E o que é bacana em pintar, em desenhar, em tudo, né? Em atividade artística, é você se sentir livre para fazer o que quiser, né? Assim, desde que você ache que aquilo, né, seja algo que fique interessante, né? Tem um olho nisso também, né? Que não seja assim, só uma vontade egocêntrica, né? Que não seja só isso, uma coisa, digamos, narcísica, não. Esse papel ele tem que sair da mente assim dos produtores de arte em geral, né? E o bacana é meio, pô, é código mesmo, muita coisa, liberdade de ação, né? E o que eu tenho a dizer é isso, né? Meio respondendo as perguntas. E uma honra, então, fazer parte então, desse diálogo tão legal da Ana Paula e amigos. Um abraço a todos.